sentar, irmãos. Malaquias, capítulo 3, o versículo 13 ao verso 18. Eu quero ler com os irmãos. Malaquias, capítulo 3, versículo 13 até o verso 18. Vamos ler a palavra. O título aí é A Diferença entre o Justo e o Perverso. Diz assim a palavra de Deus: Vocês disseram palavras duras contra mim, diz o Senhor, e ainda perguntam: o que falamos contra ti? Vocês dizem: é inútil servir a Deus, de que nos adianta guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Agora, pois, nós vamos dizer que os soberbos é que são felizes. Também os que praticam o mal prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Então, os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor escutou com atenção o que diziam. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão a minha propriedade peculiar. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, eu os pouparei, como um homem poupa o seu filho que o serve. Então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não o servem. O texto da palavra de Deus se trata sobre o povo de Israel. Como você bem sabe, Malaquias é uma passagem, todo o livro de Malaquias é uma passagem que se dá, o profeta Malaquias, ele é um profeta que viveu no período da reconstrução de Jerusalém, quando eles saíram do cativeiro babilônico, reconstruíram a cidade, reconstruíram o templo, fizeram toda a cidade novamente, e eles estavam frustrados porque, mediante toda a construção, tudo que fizeram, a glória de Deus não havia vindo sobre o templo e a cidade não havia prosperado. Deus não havia dado nenhum indício que tinha recebido os sacrifícios e tudo o que eles haviam levantado em nome do Senhor, sob a ordem do próprio Deus. Então, eles estavam no meio do povo, havia pessoas que diziam: ser errado não tem nenhum problema. Olha, ser alguém que vive impiamente e servir a Deus, não há comparação nenhuma. Do que adianta servir ao Senhor e fazer tudo o que Ele manda? Aqui, certamente, o povo estava dizendo: nós esperávamos prosperidade, mas o ímpio é que tem prosperado. Nós esperávamos que as nossas vidas ficassem diferentes de quando saímos do cativeiro, mas muito pouca coisa mudou. E então essas pessoas começaram a desprezar servir a Deus. Meus irmãos, eu não estou narrando a atualidade. Eu estou contando para vocês mais um episódio onde o personagem é o ser humano caído lá no Jardim do Éden. Nada diferente, não é? Nós encontramos ainda hoje pessoas que têm uma história. Eu orei tanto e Deus não me ouviu. O que adianta ter feito tudo o que eu fiz? Como se Deus não me respondeu? E o texto declara como que o Senhor, ouvindo tudo aquilo, Deus confronta o povo, e o povo ainda diz: mas o que é que nós falamos contra ti? Meus irmãos, em outras palavras, Deus nos chamou para um relacionamento com Ele, com dinheiro, sem dinheiro.
com bonança ou sem bonança. Nós fomos chamados a um relacionamento com Deus. Aqueles que já são casados e que já têm um bom tempo no casamento, eu completei agora 22, eu fico, às vezes, conversando com a minha esposa e nós ficamos lembrando quantas coisas já vivemos juntos, quantas lutas enfrentamos, quantas vezes eu já sofri, a minha esposa me apoiou ali do meu lado, e quantas vezes ela já sofreu e eu estive ao lado dela. E eu, quando olho para a Escritura e vejo o relacionamento que Deus nos convidou a ter com Ele, não é diferente. Em outras palavras, Deus espera de nós que nós valorizemos a Sua presença, Sua palavra. Ele nos chamou para nos relacionarmos com Ele, e Ele nunca prometeu bonança 24 horas, 365 dias do ano, nunca prometeu. Não existe isso na Bíblia. No entanto, nós até hoje vemos que a fé das pessoas, ela muitas vezes é frágil. Eu costumo dizer, meus irmãos, que o dilúvio veio. É verdade, todos morreram, com exceção de uma família. Mas ainda que seja o dilúvio, que durou 40 dias chovendo sem parar, acabou-se os 40 dias, o dilúvio passou. O dilúvio passou. As experiências que nós vemos na Bíblia são tamanhas, perseguições, problemas, mas elas todas têm o seu momento de se findam. E o povo de Deus, o povo de Israel aqui, eles estavam agora colocando quem era ímpio no mesmo patamar de quem era justo. Não há diferença. Só que Deus ouviu tudo isso. Deus, o Deus que contempla os nossos corações, Ele ouviu tudo isso. E o versículo 16 dá um entendimento como se Deus colocasse diante dele um memorial, aonde ele não esquece quem está valorizando o relacionamento com ele. O versículo 16 diz: então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor escutou com atenção o que diziam. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que lembram do seu nome. Veja como é que encerra. Eles serão a minha propriedade peculiar. Veja bem, Deus está dizendo apenas: eles serão a minha propriedade. Ele não está prometendo nada fora isso. E isso já é a maior coisa. Já é a maior coisa. Eles serão a minha propriedade peculiar. Naquele dia que preparei, que dia é? O dia em que todos vão encontrar com Deus, ou o dia do juízo. O dia do juízo é o dia em que Ele vai separar os justos dos injustos. E ali nós vamos ver a diferença. Jesus proferiu essa palavra, Ele disse: os bodes ficarão à esquerda, as ovelhas à direita. Aos bodes Ele dirá: ide malditos para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Para as ovelhas, Ele diz: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança a terra que vos estava preparado desde a fundação do mundo. A recompensa é a presença de Deus. Agora, quem receberá isso é quem valoriza a presença de Deus aqui na terra já. Você é convidado a olhar para Deus, para o seu rosto, não para as suas mãos. Meus irmãos, com chuva ou sem chuva, sirvamos a Deus. Com bênção ou sem bênção aparente, sirvamos a Deus, porque a maior bênção que podemos receber é a sua presença. É a sua presença. E isso só pode ser visto se o próprio Deus nos ajudar em nossa fé. Então, naquele dia, eles saberão mais uma vez a diferença
dos justos, dos injustos. Verso 18. Então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. O que Deus está dizendo é: não espere o resultado aqui na terra. Resultado mesmo vai ser no último dia. Aí, meu irmão, eu nunca esqueci, eu era novo na fé, eu ouvi uma pregação. O nome da pregação era O Juízo Final. E o pregador, muito eloquente, nunca soube o nome dele. Era uma fita cassete que já estava bem velha, a gravação da regravação. Nesse tempo, quanto mais você regravava a fita cassete, pior ficava. Ninguém conhece isso nessa geração. E eu me lembro que aquele pregador marcou a minha vida. Eu devo ter ouvido aquela pregação umas 30, 40 vezes. E eu me lembro que ele disse: no dia do juízo final, pobre, rico, político, todos os maiorais, os que não suportavam ouvir a verdade, terão que ficar esperando a vez do seu julgamento. Claro, ele disse numa linguagem do que ele entendia, mas numa linguagem muito real. Você imagina as pessoas que, ouvindo uma palavra como essa, gostariam ou até mesmo já saíam dos recintos. Eu me lembro que eu pregava aqui uma vez, falava uma palavra nessa linha, entrou uma pessoa alcoolizada, se sentou, mas saiu dizendo: eu não posso ouvir isso, e continuar aqui, eu não posso ouvir isso, e saiu. Talvez por causa do efeito do álcool, talvez, nós não sabemos, só Deus sabe. Não dá para dizer que isso era assim. Por outro lado, você vai encontrar alguém pelo efeito do álcool se submetendo, chorando, pedindo ajuda. Então, só Deus sabe o coração daquele homem. Mas naquele dia, estas pessoas não poderão se levantar. Não poderão. Naquele dia, quem é arrogante, quem é soberbo, terá que contemplar a ordem do Senhor. E não poderão mais se converter. Essa etapa já passou. Agora, somente o juízo. Somente o juízo. Uma vez uma pessoa, aliás, várias vezes eu encontrei isso, né? A pessoa diz: lá vem o crente dizer que a gente vai para o inferno, que Deus vai nos condenar. Eu digo: eu não vou dizer nada, quem disse foi o próprio. Quem disse foi o próprio Deus. Eu não trago palavra minha, eu trago a palavra de Deus. Essas pessoas terão que aceitar quem está no comando, pois agora será o julgamento. E então, o Senhor diz: então vocês verão mais uma vez. Por que mais uma vez, irmãos? Porque este povo que dizia isso é o mesmo povo que foi para o cativeiro por causa da infidelidade. Eles haviam visto o que acontece com quem afronta a Deus, com quem é infiel. E eles agora tinham esquecido disso. O Senhor estava dizendo: eles vão ver mais uma vez. Que Deus tenha misericórdia de nós e que essa fala não seja para nós hoje. Que o Senhor encontre o nosso coração dizendo, nosso coração apto, e Ele nos veja como a primeira vez do aprendizado. Porque, é claro, irmãos, todos nós aqui precisamos da graça e da misericórdia, porque se não for assim, nós não teríamos nem mesmo chegado aqui hoje à noite, ou ligado o celular ou a TV para assistir, nesse momento, essa reunião. Eu encerro dizendo que Malaquias, eu estou retomando a série, né? Nós estamos chegando ao fim, falta pouco agora. Com isso, eu quero dizer para você, Malaquias é muito mais, falta só o capítulo 4 agora. Malaquias é muito mais do que Malaquias 3, versículos 6 ao 12. O que está escrito lá? Roubará o Senhor a Deus, todavia vós me roubais. E aí o texto que diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Malaquias é muito mais do que esse trecho que tantos conhecem tanto. E então eu convido você nessa reflexão, sabedor da diferença do justo e do ímpio,
sabedor que o que devemos prezar em primeiro lugar é a comunhão com Deus, a depositar no gasofilácio dízimos e ofertas, e você pode também, pelo aplicativo do seu banco, fazer também participar nesse momento. Vamos nos pôr de pé, irmãos, vamos orar pedindo misericórdia. Meu Pai, nos ajude, nos dê a graça de obedecermos a Tua palavra e prezarmos em primeiro lugar pela Tua presença, por sermos Teus filhos, por sermos lavoura do Senhor, por sermos rebanho do Deus vivo, por sermos igreja, por sermos, Senhor, a casa de Deus. Clamamos, Pai, pedindo misericórdia. Nos ajude, Senhor, nos ajude, meu Pai, em nome de Jesus. Amém.